Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje temos mais uma entrevista sobre um projeto super legal, que é o Loucura Fora da Caixa. Vamos conversar com o Felipe? Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e sou estudante de Psicologia do 6º semestre. E estou aqui hoje prestigiando o Felipe, que é o representante do grupo de estágio do 10º semestre. Seja bem-vindo, Felipe. Oi, Patrícia, tudo bem? Sou Felipe Eduardo Borges Flórido. Eu queria, antes da gente começar, fazer um agradecimento. São 3 agradecimentos. O primeiro agradecimento ao meu grupo, né, a Fernanda Domingues e a Natália Matos. Agradecer também a você, que por meio do YouTube está fazendo um projeto super legal de divulgação de alunos, para pessoas em geral, para conhecer melhor os projetos. E agradecer também aos colegas que compartilharam, né, os amigos, os colegas que compartilharam esse nosso projeto, né, o Lucas da Liga de Saúde Coletiva, Atlética de Psico, nossos próprios amigos, colegas de turma, Fernando e Gustavo. Todos esses comentários, todos esses compartilhamentos nos animam bastante. É sempre muito importante a gente receber esse feedback do pessoal que a gente gosta. Legal, eu acho muito interessante quando os alunos compartilham projetos dos alunos, né? Muito legal. Uhum. Bom, me chamou muita atenção o nome do projeto de vocês, que é Loucura Fora da Caixa. Eu achei muito criativa, parabéns. E queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa loucura. Existem os conceitos de normal e patológico, eles sempre permearam as discussões em sala de aula. Sempre houve essa discussão que é normal, que é patológico. Em sala de aula, a gente, não só em sala de aula, na verdade, mas na sociedade como um todo, e a gente sentiu que era necessário fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso. Então foi por isso que a gente criou esse Loucura Fora da Caixa, que é para tirar a loucura fora dessas caixinhas, né, que a gente imagina que seja, e para discutir as questões de patologização da existência humana, a questão de medicalização, de como isso se dá no contexto escolar, no contexto universitário, quais as consequências desses processos, e a gente resolveu criar isso na forma do podcast, chamado Loucura Fora da Caixa. E a gente acha esse trabalho super importante, super relevante, não só para os profissionais de psicologia, para os estudantes de psicologia, mas para profissionais da saúde em geral, para professores, para alunos, até mesmo para a pessoa que não se sente adequada dentro de um ideal normativo, por exemplo. Legal. Você está falando em caixinhas, né? Eu acho que com o advento do DSM, criaram-se muitas caixinhas e aí as pessoas estão sendo colocadas dentro dessas caixinhas e está tendo um número muito grande de diagnóstico clínico, né? Isso, e acho que essa é a principal discussão que a gente levanta no podcast, que é a gente entender que essa noção de normal e patológico, essa definição de normal e patológico não é estritamente científica, mas ela também passa por processos ideológicos e processos políticos. Eu acho que fica mais claro da gente entender isso quando a gente pensa lá na história da psiquiatria, na história da psiquiatria lá do século XIX, o Foucault vai escrever isso na História da Loucura, que eu não sei se você sabe, né, porque a causa do transtorno mental naquela época, e era pautado assim pela ciência, eram três possíveis causas para um transtorno mental. A primeira causa seria uma pancada na cabeça, ok? A segunda causa seria uma questão hereditária, não uma questão genética, porque naquela época aqueles estudos não eram tão desenvolvidos assim, mas uma questão hereditária. Então, seu pai tem alguma coisa, você vai ter também. E a terceira causa, e é uma causa um pouco, e a causa problemática, na verdade, que é ligada à masturbação. Então, o processo de masturbação levaria ao desenvolvimento de um transtorno mental. E a gente vê que não existem estudos, não existiam, não existem hoje, relações de causa e efeito ligando esses dois fenômenos, né, masturbação e um transtorno mental. E Provavelmente era coisa da igreja, né? A igreja que colocava na cabeça das pessoas. Exatamente. A gente vê também que não muda muito, né? Eu acho que as duas, tanto o discurso científico quanto o discurso religioso, eles meio que se apoiaram nesse sentido de controle de corpos. E trazendo assim para o plano de hoje, a gente vê que o DSM, por exemplo, ele tem muito disso, apesar de não ser mais essa questão da masturbação, por exemplo, a gente tem essa questão de controle de corpos, e eu acho que o exemplo que explicita mais isso é quando a gente vai ver os estudos, né, sobre o DSM-5, que dizem que apenas de 5 a 10% da população do planeta se encaixam nos critérios de normalidade definidos por esse manual. E isso é muito preocupante, esse número é muito chocante, né?
E aí a gente se pergunta quem está servindo esse tipo de manual, né? É uma moral psiquiátrica, é um discurso de produtividade, inclusive a gente cita também médicos hoje, né, estudados, alguns no Hospital das Clínicas de São Paulo, que sugerem que antidepressivos sejam colocados literalmente na caixa d'água das pessoas, né? Para Meu Deus! criar, para a pessoa ficar menos instável, para ela ter menos conflitos, para ela ser uma pessoa mais calma, mais produtiva, né? E, enfim, é totalmente chocante. Pessoas de graúdas, assim, que defendem esse tipo de prática. Então, é sempre importante a gente ter essa visão crítica, porque isso está acontecendo hoje, né? Então, é importante ter essa visão crítica a respeito do manual, a respeito desses processos diagnósticos, e que a gente vê numa visão tanto utópica quanto otimista, que essas desadaptações, essas fugas à norma, elas podem levar à construção de algo novo, de algo melhor, de algo possível, de uma construção de uma nova sociedade, por assim dizer. Legal. E como que vocês vão discutir isso no contexto escolar? Bom, no contexto escolar, acho que a gente pensa assim, né? A própria psicologia, a própria história da psicologia, ela está ligada a esse processo de patologização. Então é importante ter essa visão crítica. Por quê? Porque via-se antes, por exemplo, um aluno, acho que até hoje se vê alguns casos, se vê dessa mesma maneira. Alunos que tiram nota baixa e eles são... E a culpa dessa nota baixa, a culpa desse baixo desempenho, desse fracasso escolar é ligado somente a eles. Então vai lá e faz o teste de inteligência, vai lá e diagnostica, essa pessoa tem atraso de aprendizagem e tudo mais, não discute as estruturas, não se discute a forma do ensino, como é que é repassado esse tipo de conhecimento. Então isso é algo que falta, né? E a gente vê também, foi uma notícia que saiu, coincidentemente, acho que foi ontem ou foi domingo, foi sancionada uma lei, o presidente sancionou uma lei que ele permite a criação de escolas especiais. Então, hoje em dia, pessoas com deficiência, elas estão integradas, elas estão inclusas no modelo de educação comum. Então, quase 100% das crianças com deficiência, elas estão na escola, né, na escola com outras crianças que não têm deficiência. E esse projeto, ele é um projeto de exclusão, porque visa tirar essas crianças, tirar essas crianças do convívio com outras crianças, pessoas com deficiência, para elas entrarem numa escola só de pessoas com deficiência. E isso é algo que foi aprovado, isso é algo que vai acontecer se a gente não fazer essas críticas constantes. É importante, né, que essas pessoas não sejam afastadas, que essas pessoas não sejam desvistas, né, porque a gente não quer ver algo, a gente não quer ver essa deficiência, a gente afasta, coloca numa escola especial. Não quer lidar com esse problema, afasta para outra pessoa. Então, muito importante isso no contexto escolar, a gente ter essa visão mais crítica da patologização, da medicalização, e essa questão está mais atual do que nunca. Tem que ser muito discutido, né? E é isso que vocês vão estar fazendo através do podcast, certo? Isso, eu sempre gostei bastante de podcast, os podcasts há, sei lá, uns 5, 6, 7 anos, não sei, e que eu moro distante dos lugares, né? Então, no caminho, às vezes eu ouvia música, eu me cansava de ouvir música. Aí eu ia lá e comecei a ouvir rádio. Rádio interessante, eu via as discussões e tal, mas às vezes tinha muita propaganda, às vezes tinha sempre as mesmas músicas que se repetiam, eu não ficava interessado por aquilo. Aí eu acabei descobrindo o podcast, que é uma espécie de programa de rádio, só que sem intervalo comercial, sem músicas chatas e repetitivas, só a discussão em si, de uma forma mais aprofundada. Então a gente criou isso na forma do podcast, a gente achou que seria a forma mais ideal para alcançar o maior número de pessoas possível, e a gente adora esse formato, né? A gente viu que antigamente, né, a gente dizia-se que quando a televisão surgiu, dizia-se que o rádio ia morrer. O rádio, ele não só continua até hoje, como ele se renovou na forma de podcast. A gente é super adepto a essa ideia. Legal. E quais são as datas que vocês vão estar fazendo essas conversas no podcast? A gente vai fazer semanalmente, a princípio são 3, a gente talvez faça um outro mais, um extra sim, mas a princípio são 3, que vão sair todas as terças-feiras. Hoje a gente está gravando dia 6, vai ter saído um, a gente vai discutir sobre patologização da existência humana, esse é o título, assim, a gente vai lembrar de Machado de Assis, vai lembrar do DSM, acho que a discussão está super bacana. No segundo, semana que vem, que vai ser dia 13, eu acho,
a gente vai discutir sobre medicalização e na outra semana a gente vai discutir sobre como isso se dá no contexto escolar. Então, caso você queira acompanhar isso, por favor, siga a gente nas redes sociais, @Caixas da Vida, @Caixas da Vida no Instagram, tá? Ou se você não quiser seguir, eu acho legal seguir para você comentar também, né? Pra você dar uma opinião sobre o que você achou. Você pode também encontrar nosso programa no Spotify. Então, você só ir lá no Spotify e pesquisar Loucura Fora da Caixa, e você vai achar nosso programa de graça, mesmo que você não tenha assinatura no Spotify, você pode ouvir o podcast gratuitamente. Então, fique à vontade, a gente está ansioso para ouvir comentários de vocês. E vocês vão estar com página no YouTube também? Isso, a gente está com a página no YouTube também, como um meio de alternativo, né? Então, caso a pessoa não queira ouvir no Spotify, não quer baixar o aplicativo do Spotify, não tem o Deezer, por exemplo, tem o Deezer, outras plataformas de música. Então, a gente resolveu fazer também pelo YouTube. Então, você pode encontrar lá o mesmo nome, Loucura Fora da Caixa, digitar no YouTube, e você pode ouvir por lá também. A gente colocou na descrição algumas referências que a gente usa, livros, caso as pessoas queiram se aprofundar, queiram ler mais sobre o assunto. E é melhor até no YouTube para discussão, né? No Spotify não dá para fazer isso, mas no YouTube dá para você comentar, dá para você criticar, dá para você elogiar. E elogio o que a gente mais quer nesse momento. Legal. E eu vi que vocês estão interagindo bastante também pelo Instagram, né? Então, nos stories tem ali várias perguntas interessantes que fazem a gente pensar, né? Isso é um trabalho bastante da Fernanda. A Fernanda está fazendo bastante isso, de engajar o público, né? Então, a gente fez algumas perguntas, eu e ela, para ver o que as pessoas pensam a respeito dos temas que a gente vai tratar. E a gente vê que muitas opiniões, às vezes, são muito divergentes, né? Às vezes muda bastante, e eu acho isso muito positivo. Eu acho muito positivo porque eu acho que serve de incentivo para as pessoas ouvirem, escutarem o nosso trabalho, que particularmente eu ouvi o primeiro, a gente não gravou o segundo ainda, mas eu vi o primeiro e eu achei bem legal. Então recomendo que vocês deem uma olhada lá também, Loucura Fora da Caixa. Legal. E tem mais alguma coisa sobre o projeto que a gente ainda não comentou e que seria legal falar? Então, eu gostaria de comentar sobre, acho que uma última questão para a gente terminar, sobre o porquê desse aumento. Então, a gente discutiu e a gente vê duas causas principais. A primeira, que a gente vive numa cultura adoecedora, isso é ilustrado muito bem pela Maria Rita, que é uma pesquisadora que eu gosto bastante, da Universidade de São Paulo. E ela fala que, por exemplo, a depressão, e acho que isso compartilha bastante com o grupo de positividade tóxica que você conversou outro dia também. A gente vive numa sociedade que é antidepressiva, né? Que cultiva valores ligados à felicidade, ao gozo, alegria em si, e não tem nada a ver com a tristeza ou com a melancolia em suma. E em paralelo a isso, em contrapartida a isso, a gente vê um número muito crescente do diagnóstico de depressão. Então, é um paradoxo, assim, você cultivar uma cultura que propaga a felicidade, o gozo a todo custo e tem um número tão grande de diagnósticos. Então, a gente pensa que essa exigência, né, de ser feliz, essa exigência dessa alegria constante, de você se tornar empreendedor de si próprio, né, são fatores adoecedores por si só. E além disso, eu acho que a outra causa seria o afrouxamento dos critérios diagnósticos. Então a gente vê que o critério de confiabilidade do DSM, DSM-5, ele diminuiu consideravelmente em relação às primeiras edições. Então é estranho, né? Que a gente pensa que a ciência dá um passo de cada vez e aparentemente ela regrediu, né? Quando a gente vê que a confiabilidade do DSM-1, DSM-2, DSM-3 é maior do que a do DSM-5. E junto a isso, eu acho que a indústria farmacêutica que facilitou o diagnóstico e facilitou que você, vou fazer um teste no Facebook, tem depressão, né? Tem ansiedade. Eu acho que é muito comum também, eu acho que todo estudante vai fazer isso alguma vez na vida, estudante de psicologia, de ir lá no manual, no DSM, e pegar algum transtorno aleatório e ver qual que se encaixa em você. E a gente vê que a maioria se encaixa em quase todos. Pelo menos você tem ali algum ponto ali que você compartilha com você sai, nossa, agora eu tenho borderline, agora eu tenho depressão, tenho ansiedade, tenho todas as coisas. Então, a gente sai das aulas de psicopata achando que a gente tem tudo, né? Exatamente, e essa é a nossa crítica em especial, né, de não ver o sintoma com sentido, etc. E a gente vai discutir isso com mais profundidade
no podcast, vou procurar Fora da Caixa, @Caixas da Vida no Instagram, e eu vou ficar feliz, né? O grupo inteiro vai ficar bastante contente se você for lá e curtir, ouvir e comentar com a gente. Uma última coisa, Patrícia, eu queria comentar também, desculpa estar ocupando bastante seu tempo. Imagina, é um Eu prazer. queria comentar de uma entrevista que eu vi com você, que você fez com a professora Débora. Eu sou muito fã da professora Débora, eu gosto muito dela. A gente fez um trabalho junto de monitoria, eu aprendi demais com ela. E uma fala que ela diz no final dessa entrevista com você, que ela fez um mestrado, doutorado, etc., que não importa o conhecimento se ele não é compartilhado. Ela fala isso e eu acho que isso é muito valioso, isso é muito importante, e acho que é isso que a gente tenta fazer nesse nosso podcast agora, de espalhar, de tentar, de uma forma acessível, passar essas críticas, essas reflexões, esses estudos que a gente fez ao longo de toda a graduação para o pessoal na forma de podcast. Então, vai ficar muito feliz se vocês ouvirem. Um beijo para a professora Débora, um beijo para você, Patrícia, muito obrigado pela oportunidade, e eu acho que é só. Legal. Mas agora eu tenho uma última pergunta para você. Pode falar. Você está no 10º semestre, como que está a expectativa para se formar e pegar ali o diploma de psicólogo? Eu sou um pouco nervoso, sou um pouco receoso, assim, mas eu quero bastante. Eu estou gostando bastante dos estágios clínicos. Você vai chegar lá, você vai gostar bastante. Eu lembro que no 8º semestre, toda vez que a gente atendia pela primeira vez, a gente gravava um áudio para o grupo da turma compartilhando a experiência. A gente ficava tão, acho que, emocionado que é uma experiência tão legal a gente ver a teoria aplicada na prática, que a gente ficou super entusiasmado. A gente mandou todo mundo que atendeu, a dupla que atendeu, mandou áudio nos grupos de WhatsApp. E eu fico entusiasmado, eu quero bastante continuar, né, fazer essa carreira clínica. Eu tenho uma página no Instagram também, caso alguém queira seguir. Legal, pode divulgar. Felipe Borges, Felipe com 2 P's, assim, né, diferente, Felipe Borges PC, lá no Instagram, e eu faço umas postagens, assim, mais acessíveis, mais relacionando a psicologia com, sei lá, a última que eu fiz foi relacionando a psicologia com a Alice no País das Maravilhas. Eu gosto bastante, foi um livro que me marcou bastante. E tem aquele personagem do Coelho Branco, né, da Alice, e ele tá sempre correndo atrás do relógio. Ele tá sempre, o filme inteiro ele tá correndo atrás do relógio, atrás do tempo. Interessantes, né? Eu vi nesse Coelho reassistindo hoje, né, naquela época eu não sabia de nada disso. Reassistindo esse filme, eu vi que ele pode servir de uma metáfora muito bacana pro homem hoje, pro ser humano hoje, que é esmagado pelo tempo, pela essa coisa de ter que fazer 1 milhão de coisas, sabe, o tempo inteiro, e que às vezes a gente precisa dar um tempo também, essas pausas, elas são importantes. E aí eu fiz essa relação, achei bem legal, então estou postando lá alguns conteúdos de psicologia para divulgar o meu trabalho futuramente, além do Caixas da Vida, então quem quiser seguir, @Felipe Borges PC lá no Instagram. Legal, maravilha. Bom, Felipe, muitíssimo obrigada mais uma vez por estar compartilhando aqui o projeto de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar muito. Obrigado pela oportunidade, Patrícia. Fico bastante feliz. E boa sorte, o canal tá bem legal. Obrigada e sucesso para vocês também. Obrigado. E aí, vamos para as mídias sociais? Bom, a página do Instagram tá uma gracinha, uns posts muito legais e dá para interagir muito bem com o grupo. Esse é o canal do YouTube, inscrevam-se e façam os comentários. E finalmente aqui, o podcast no Spotify. Então vamos ouvir, já está lá disponível o primeiro. E os próximos serão no dia 13 e no dia 20, que são as terças-feiras. E esse aqui é o Instagram do Felipe, que também tá muito legal. E se você ainda não se inscreveu no canal ABC da Alma, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!